Everybody get up. Tudo bem? Começa agora a peça da Constituição de 34 e 37. Vocês podem perceber que a música foi do Jornal Nacional, mas é assim mesmo, né? Começa agora o Domingo Espetacular. No programa de hoje veremos algumas consequências, algumas características dessa Constituição de 34, que foi muito importante, e a de 37, que trouxe algumas consequências um pouco estranhas. Vocês verão. Começa agora o programa. Uma vez, duas menininhas que ficavam andando tranquilamente, cuidando dos passarinhos, dos morros. Então decidiram conversar um pouquinho, mas antes encontraram um caminho e começaram a correr. Mas correram, e correram muito, até que pararam e começaram a correr de novo. Então descobriram que estavam no caminho errado, na casa da vovozinha, e encontraram o lobo mau. E o lobo mau disse: au, 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 vou pegar vocês. Aí elas saíram correndo e começaram a falar: nossa, amiga, quanta gente veio votar. É por isso que tem tanta gente, nós mulheres também temos o direito de votar. Mas me explica, para que serve isso? É o seguinte, essa eleição é feita para que nós podemos escolher os nossos deputados para da nossa nova chapa da Carta Magna. Ah, entendi. Deixa eu votar aqui rapidinho. Ah, ok, eu também vou votar. Então, de repente, um jornaleiro muito maluco sai correndo por aí. Extra. Uma velhinha morre com uma espingarda na testa. Extra. Um defunto levanta do pandar de bicicleta. Extra. A Assembleia encerra essa votação considerando a Constituição Brasileira uma nova Constituição. E as três amigas voltaram rapidamente. Eu disse rapidamente. E conversaram. Gente, vocês viram que essa nova Constituição de 34 apresenta características bem parecidas com a anterior? Sim, mas teve mudanças e é isso que importa. Eu só espero que essas mudanças sejam para melhor. É claro, né? Mas falando em mudanças, o que mais mudou? De mudanças eu não sei. Só sei que o Brasil continua a ser uma república federativa com relativa autonomia para os estados. E os poderes continuam separados em executivo, legislativo e judiciário. Além de oficializar as diretrizes do Código Eleitoral, podemos ver que a nova Constituição foi composta por outros capítulos que nos revelam a sua singularidade. Exatamente. Assuntos como a educação, a saúde pública, a família e o trabalho aparecem como grandes marcos da transformação que impulsionará a Revolução de 1930. Sim, e agora, aos olhos da lei, é possível ver a hegemonia das oligarquias que está sendo quebrada sobre alguns aspectos. Claro, como em relação às leis trabalhistas, a Constituição agora proibiu a distinção dos salários para uma mesma função por razões de estado civil, nacionalidade, sexo e idade. E promoveu ainda a criação do salário mínimo e a padronização de uma jornada de trabalho para 8 horas diárias. E também um repouso semanal remunerado foi instituído, assim como as férias anuais remuneradas. Os menores de 14 anos eram proibidos de trabalhar e os patrões deveriam indenizar os trabalhadores que fossem demitidos por sem justa causa. Tá bom, gente, agora vai começar o programa do Todo Poderoso e quero que vocês venham. Vamos lá. Espera aí, também quero assistir. Ah, eu também quero, vamos lá. Jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais. A casa é minha, você que vai embora. Já da saia da forma e o fechame pro chão. Ela é própria de pedelhar e azia. Eu nem reparei que a
todos vocês. Programa de torada. Mas faz parte assim mesmo. Vou agora entrevistar uma pessoa muito famosa. Ela já morreu, mas é famosa mesmo assim. Foi um presidente muito antigo do Brasil. Eu acho que vocês vão conhecer ele. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Getúlio Vargas. Fala, meu irmão! E aí, como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Mas de resto, tem até, né? Então, como você tá, Getúlio Vargas, com voz de Marcelo Rezende? Tudo certo? Tá tranquilo? Então, deixa eu fazer uma pergunta pra ti já, Getúlio. Desculpa aqui minha perna esticada, né? Torada, mas faz parte. Então, a conturbação causada com a Revolução Constitucionalista de 32, o seu governo, Vargas, ele forçou medidas que desse normalidade ao regime republicano. Explique mais sobre isso. Bem, o meu governo... Meu governo, ele criou uma nova lei eleitoral, convocou eleições que foram realizadas no ano posterior. A partir de então, uma nova Assembleia Constituinte tomou posse em novembro de 1933, com o objetivo de atender os anseios políticos defendidos desde a queda do regime oligárquico. Interessante. Fala bonito, né? Presidente, rico, chique. Mas tudo bem. Em 16 de julho de 34, foi noticiada a nova Constituição. Pois bem, muitos aspectos dessa Constituição permaneceram da Constituição antiga. 1891, o senhor poderia me dizer um pouquinho mais sobre esses aspectos? Bom, alguns dos aspectos que foram mantidos ainda foi o princípio federalista, que mantinha a nação como uma república, e os usos das eleições diretas para eleger o poder executivo e o legislativo, mantendo ainda a separação de poderes executivo, legislativo e judiciário. Em relação à economia, a Constituição de 1974 tinha claras preocupações com respeito à adoção de medidas que provavelmente o desenvolvimento industrial nacional. As novas leis, elas permitiam que a criação de fundações, institutos de pesquisa e abertura de linhas de crédito que viabilizavam a mobilização da economia por meio de expansão do parque industrial. E na agricultura, o governo tomou medida semelhante ao favorecer a variação dos itens da nossa pauta de exportação agrícola. Interessante, mas e no campo educacional? Porque sabe, né? O governo aí, todo governo, né, faz alguma coisa no campo educacional, mas fica assim, né? Bom. Mais ou menos. Quer ficar me interrompendo? Eu já te tiro daqui cacetada. Não pode falar palavrão, porque aqui é ao vivo, então não pode colocar aquela tarde na boca. Mas tudo bem. Então, o que o seu governo fez sobre a educação? Bom, no meu governo, o campo educacional, a gente incentivou o desenvolvimento do ensino superior e médio, né? Procurando fazer futuras gerações preparadas para o trabalho, gerando em campos de empreendimentos avançados, né, no setor econômico. E, paralelamente, também assegurou a criação de um ensino primário público, e sendo assim obrigatório, né? Além disso, defendia o ensino religioso nas escolas e o uso de diferentes grades curriculares para meninos e meninas. Está muito interessante a nossa conversa. Dá para ver que o senhor é muito esperto, estudou muito, mais que o presidente Lula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho para o merchan, porque alguém tem que pagar essa propaganda aqui, esse programa, quero dizer. Por favor, o vinheteiro, pode soltar a propaganda.
programa do Poderoso? Então, para quem estava perdendo o programa e ligou a televisão agora, nós estamos conversando aqui com o ex-presidente Getúlio Vargas, ex-presidente, já morto, mas veio aqui dar um salve pra gente. Muito bem, Getúlio, o senhor já falou sobre educação, agricultura, economia, alguns aspectos também da Constituição de 34. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Claro. Nessa mesma carta, as diretrizes eleitorais criadas em 1932, elas foram finalmente consolidadas, fazendo jus às propostas da Revolução de 1930. A nova lei eleitoral permitiu a adoção do voto secreto direto. A nova lei também, ela permitiu o voto para todos aqueles maiores de 21 anos, incluindo as mulheres. Somente os analfabetos, soldados, padres e mendigos que não poderiam ainda ter o poder de voto. Sim, muito interessante, mas complementando um pouquinho sobre o que o senhor disse, eu ouvi falar que apesar de conceder direitos de natureza democrática, essa mesma Constituição ela mostrava seu lado autoritário ao determinar que as novas leis eleitorais não valessem para a escolha do novo presidente. Está correto isso? Correto. Dessa forma, eu fui indiretamente eleito por meio da escolha dos membros da Assembleia Constituinte, que estabeleceram um mandato de mais 4 anos. 4 anos, né? Está podendo, 4 mais 4, poxa, presidente bom. Ó, gente, recebi aqui Getúlio Vargas, espero que vocês tenham gostado da entrevista, fique agora com o próximo programa. Não sei qual é o próximo programa, porque o roteiro é tão interessante que só veio 2 folhas para mim. Mas tudo bem, televisão ao vivo é sempre a mesma coisa, né? Então, muito obrigado, uma salva de palmas para ele e para mim também, porque eu mereço mais, né? Me dá 10 aí, por favor. Posso fazer uma pergunta para a plateia antes de finalizar? Pode. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a cobra que tem 2 anos? Você sabe? Não sabe? É a surucucu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Começa agora a Voz do Brasil. Para todo o Brasil, menos para o Ervino, que fica muito longe. Valeu aí. Hoje iremos falar sobre a Constituição de 1934. Para ser mais exata, falaremos sobre as principais características da Constituição de 34. Para falar sobre as características, chamo agora uma pessoa que conhece muito tudo sobre a Constituição de 1934 e merece tirar um 10 TGE, Karen Michalski. É Michelle que só parado. Ah, tá, desculpa. Bom dia. Bom dia, Karen. Você poderia nos dizer, já de início, algumas dessas características? Claro, uma delas é a manutenção dos princípios básicos da carta anterior, que ficou praticamente parecido. O Brasil continuava sendo uma república dentro dos princípios federativos e ainda que o grau de autonomia dos estados fosse reduzido. Basta ressaltar também a criação do Tribunal do Trabalho e respectiva legislação trabalhista, incluindo o direito à liberdade da organização sindical. Isso. Também houve a possibilidade de nacionalizar as empresas estrangeiras e determinar o monopólio estatal sobre determinadas indústrias. A Constituição de 1934 também cuidou dos direitos culturais. Sim, aprovando os seguintes princípios. O direito de todos à educação, determinava que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana. A obrigatoriedade da gratuidade do ensino primário, principalmente, inclusive para os adultos. E também o ensino religioso facultativo, respeitando assim a crença do aluno. Eu gostaria de dizer que a Constituição de 1934 garantiu ao cidadão o princípio da igualdade perante a lei, instituindo que não haveria privilégio, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão própria ou dos pais, riqueza, classe social, crença religiosa ou ideias políticas. Também garantiu a aquisição de personalidade jurídica pelas associações religiosas e introduziu a assistência religiosa facultativa nos estabelecimentos oficiais. Muito bem lembrado, mas também garantiu a proibição da pena de caráter perpétuo, o impedimento de prisões por dívidas, multas ou custas, a extradição de estrangeiros por crimes políticos ou de opinião
em caso também é de brasileiros, e assistência jurídica para os desprovidos financeiramente, e outras diversas garantias também. Encerra o programa de hoje dizendo que a Constituição de 34 representou o início de uma nova fase na vida do país. Entretanto, vigorou por pouco tempo, até a introdução do Estado Novo, em 10 de novembro de 37, sendo substituída pela Constituição de 37. Seus cabelos muito negros, seu corpo faz seu corpo beijar. O seu olhar desperta uma vontade de enlouquecente, de entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madeira, é a mulher por quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. Bom dia! Bom dia a todos! Nessa madrugada de hoje, eu irei apresentar sobre a Constituição de 1937. Mas, pensando bem, eu não vou apresentar sozinha. Então, eu vou convidar uma pessoa muito especial, que está na chamada de todo mundo, e que ela nunca aparece muito nas aulas. Deixa eu convidar a Raquel. Então, vem, Raquel. Essa é a Raquel. Pra quem não conhece. Linda, né? Uma tigradinha. Uma flor pra ti. Pode pegar. Legal, né? Então, vocês sabiam que a Constituição de 1937 ela foi conhecida como Polaca Outorgada no dia 10 de novembro de 1937, que foi no mesmo dia que implantou a ditadura do Estado Novo, sendo a 4ª Constituição e a 3ª República de conteúdo pretensialismo democrático. Você sabia disso, Raquel? Olha que interessante. Você sabia também que a Constituição de 37 foi redimida pelo jurista Francisco Campos, ministro da Justiça do novo regime, que obteve a aprovação prévia de Vargas, e que dentro disso o ministro de Guerra, general Eurico Gaspar Dutra? Sabia disso? Olha, você é muito inteligente. Isso mesmo, Raquel. Como a Raquel disse, a Constituição de 37 foi a primeira república autoritária que o Brasil teve, atendendo também interesses de grupos políticos desejosos de um governo forte daqueles que se punham contra Vargas. Raquel, você por acaso sabe me falar uma característica dessa Constituição? A principal característica da Constituição era a enorme concentração de poderes na mão de um chefe executivo. Ou seja, ficava a cargo do presidente, que era Getúlio Vargas, a nomeação das autoridades estaduais e, por assim, a nomeação dos estados municipais. Tá bom, Raquel, eu te perdoo por esse teu deslize. Mas, poxa, ela não pode vir aqui no meu programa ao vivo e ficar falando merda? Olha lá o Maurício. Olha lá a cara do Maurício, como é que ele tá. Ficou ouvindo essas barbaridades? Credo. Égua. Mas você sabia também que o Estado Novo, insaturado pela Constituição de 37, em pleno clima de contestação liberal-democrática na Europa, trouxe para cá a política e a administração, criando a centralização da supressão dos direitos políticos. É isso mesmo. E foram fechados o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E os governadores que concordavam com isso, com o golpe do Estado Novo, permaneciam. Mas aqueles que se opuseram contra Vargas foram automaticamente substituídos e diretamente nomeados por Vargas novos. Ah, Raquel, ela não para de falar. Ela não deixa eu explicar nada da Constituição de 37. E o tempo está acabando. Infelizmente, está acabando o meu programa. E a Raquel não cala a boca? Ela não deixa eu explicar nada? Mas então, Raquel, fala aí então alguma coisa da Constituição de 37. Os militares tiveram grande importância no novo regime, definindo prioridades e formulando políticas de governo.
em particular nos setores estratégicos como siderurgia e petróleo. Em linhas gerais, o regime propunha a criação das condições consideradas necessárias para a modernização da nação, um Estado forte, centralizado, interventor, agente fundamental da produção e do desenvolvimento econômico. Por todas essas características, muitos se identificaram no Estado Novo e fascismo. Beijo, povo. Até a próxima. Ó, educada. Nem dá tchau pra apresentadora. Fazer o quê, né? O tempo acabou. Um beijo da gordinha e até a próxima. Muito obrigada. Começa agora o The Voice Brasil Constituição. Essa é minha colega de trabalho, Mia. Eu sou o Thiago Leifert. E então, vamos começar agora o The Voice. Né, Mia? Então agora é o nosso colega Daniel. Chamo também nossa colega jurada Cláudia Leite. Nosso amigo, um dos jurados mais característicos, Charlie Brown. Charlie Brown, desculpa ele. É que eu tô com saudade. Ô bichinho! Chamo ele, não menos importante, Lulu Santos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Não é mesmo, Claudinha? Claro, meu amor, eu vou virar a cadeira pra quem realmente souber sobre a Constituição de 37. Quero ver quem sabe tudo sobre essa Constituição, tá? Eu viro a meu cadeira. peixe, meu peixe, se não souber, não vai passar aqui não, meu peixe não é mesmo Lulu. Exatamente, eu só vou virar a cadeira pra quem for fé. Então tá, vamos começar logo com essa palhaçada. Que entra o primeiro candidato. Vamos ver quem sabe tudo sobre essa Constituição. Pode entrar, primeiro candidato. No dia 10 de novembro de 1937, depois de fechar o Congresso e assinar uma nova Constituição, Vargas fez um pronunciamento transmitido pelo rádio, em que procurava justificar a instauração do novo regime. Em sua proclamação ao povo brasileiro, defendia o golpe como a única alternativa possível diante do clima de desagregação e de afronta à autoridade em que mergulhava a nação. Referia-se, entre outras coisas, ao perigo do comunismo, lembrando a radicalização política em que atingira o país. Anunciava ainda uma série de medidas com que pretendia promover o bem-estar e o desenvolvimento da nação. Muito bem, minha querida, adorei você. Mas ainda tem mais uma coisinha que eu queria acrescentar, se vocês me permitirem. Complementando só o que você disse, entre essas medidas, destacaram-se a submissão dos governadores dos estados ao governo federal e a limitação dos órgãos legislativos, desculpe minha língua é presa, né, sou muito baiana daí, ao que levaria à criação de novas interventorias e departamentos administrativos. Você está no meu time, muito bem, palmas para a participante, palmas para a Segundo candidato. Meu Deus, que esses meus colegas são mudos, né? Não falam nada, só eu que falo aqui, mas tudo bem. O que você quer falar, o problema é seu. Bom, vou falar umas principais características da Constituição de 1937. A Constituição de 1937, ela estabeleceu as eleições diretas para presidente com um mandato de 6 anos. E acabou com o liberalismo, demitiu a pena de morte,
retirou do trabalho o direito de greve e instituiu o voto secreto. Deixa eu complementar um pouquinho. Gostaria de dizer também, meu povo, que a Constituição de 37 ela veio trazendo uma importância para o poder do Getúlio Vargas, que centralizava o poder lá. Porque a Constituição de 37 era um pouco mais liberal e o poder não centralizava nele. O interesse dele era político e por isso ele fez isso. Mas tudo bem, o que o senhor colocou foi muito interessante. Mas eu gostaria de Aumentar mais um pouquinho. Além da Constituição de 37, que você disse muito bem, também foi previsto a criação da Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. E também o governo nacionalizou as riquezas do subsolo nas quedas de água do país. Quem você escolhe? Eu, muito obrigado. Pode ir embora. Eu escolho o Carlinhos. Parabéns, bichinho, parabéns. Parabéns com você. O cabelo dele já se transforma. Gostaria de lembrar também que o governo de Getúlio Vargas veio trazendo o Senai, veio trazendo o Senac, veio trazendo coisas de... Cala a boca, vai ficar falando coisa aí. Mas é verdade, por mais que esteja largado lá hoje em dia, é uma coisa interessante. Vamos lá, vamos trazer o próximo candidato. Venha, pode entrar. Poderia aumentar o volume, vinheteiro? Tá muito ruim. Cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Tá muito conflito, sai. Tá muito conflito. Não, já tá muito conflito. Já não digo mais, cara. Pode cortar isso aí. Tá muito conflito. Pode cortar isso aí. Eu não gostei. Pode parar, pode parar. Ó, eu desvirei, os três viraram. Eu não quero mais também. Muito grande. Pode falar aí. Ah, não, mas eu gostei dele, eu gostei. Então tô falando tudo, não quero falar não. Garotinho, você pirou minha cabeça com essa construção e com a bolinha de sabão também. Gostei de você. Carlinhos, você desiste desse menino lindo? Desisto. Só que, venha comigo, vamos fazer junto um carnaval arretado de Salvador ou no Rio Grande do Norte, na Terra da Maria. Muito bem. Obrigada. Bandido. Então quem entre o próximo candidato? A pulseira no espião? Na área econômica, criaram-se durante o Estado Novo inúmeros conselhos e órgãos técnicos cuja função era promover estudos e discussões, assessorar o governo na elaboração e na execução de novas decisões e ainda propiciar o acesso de setores empresariais ao aparelho estadual. Só um virou. Tô ruim mesmo. Dois pra casa descansar. Nenhum candidato mais entregar essa moça.
Posso ficar com ela? Você é de Você vontade? é sempre um cara muito gentil, muito educado. Amarrou. Ele se amarrou. Amarrou na Constituição, ó. Já sumiu, ó. Esse Daniel, bicho, Já conta ponto aí, ó. Conta ponto. E santo só a cara, esse menino. Então, Daniel muito legal. então que vem o último candidato, né? Vamos chamar o último candidato? Técnico. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pés se vão. Qual a paz que eu não quero conservar minha às vezes eu falo com a vida, às vezes é a qual a paz que eu não quero. Muito bom! Eu quero você pra mim. Eu vou fazer minha dança sedutora pra vir comigo. Você acha, né? A sua apresentação foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi. Deixa eu escolher, deixa. Não, ele tinha falado pra mim já que queria vir comigo sozinha. Você falou que gostou do meu turbante. Gostou? Você Então, gostou também. não enrola. Quem você escolhe? Eu aqui, né? Não fale que escolhe Daniel, porque é sempre assim. Nós quatro viramos, nós três falamos Daniel, sempre muda, aí chega um cara bom ali e escolhe Daniel. Daniel, Fica o possessa. Quem tem mais sucesso? Possessa, Quem tem mais sucesso? não. Vocês? Mas sucesso eu não Sou Ninguém Daniel. escolhe agora. É verdade. Quem você escolhe? Bem, gente, eu estou muito emocionado. É um prazer estar aqui. Vocês são todos maravilhosos, mas Claudinho, eu pegava você fácil, mas hoje eu escolho o Carlinhos. Muito obrigado, candidato. Você não me escolheu, não vai ganhar o programa. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que vamos encerrar o programa por aqui. Gostaria de terminar com o nosso ensaio de antes, aquela música lá, cantada. Pode ser o ouvi inteiro. Pode tocar a música final então? E te encerra essa peça, né? Meu Senhor. Joga a mão pra cima, sobe os corpos, quer gritar. Hey, vamos para o lado de bandido. Eu ponho boladinha. Boladinha, 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 boladinha. Boladinha, 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 boladinha. Tá muito bom isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham aprendido bastante. O que você acha, Daniel? Ele não acha nada, ele é muito A não peça fala. termina por aqui. Você não amarrou nada, não? Acho que ele se amarrou naquela menina lá que... aquela lá, ó. A candidata 4. Tem que ter um beijinho nela. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos chamar agora os participantes. Eles não vieram? Mãozinha, que nem primário. Ei!